Nós vamos começar hoje uma série de reflexões no livro de Neemias, que é um livro muito bonito, interessante, inspirativo da palavra de Deus. Eu te convido a que você possa ler este livro, que você possa marcar os textos, os versículos deste livro que falam ao seu coração, e nós vamos então ter uma série de reflexões a partir do livro de Neemias. O tema que eu escolhi para esta série de reflexões é o seguinte: resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Para poder reconstruir, primeiro tem que poder resgatar os sonhos, porque quem não sonha não tem como reconstruir. Observem bem, as irmãs, você aí que quando vai fazer uma reforma na sua casa, que você antes de poder iniciar a reforma, você idealiza esta casa reformada. Então você começa a conceber, não, porque o piso vai ser desta cor, vai ser deste tipo, tá? Aquele quarto vai ser neste formato, aqui vai ter o lugar do ar-condicionado, aqui vai ter o lugar do armário embutido, ou seja, você tem uma imagem mental. Primeiro você tem uma imagem mental, e aí depois, então, você transforma esta imagem mental num projeto, você escreve, você pesquisa, você compra o material, você contrata o profissional e você realiza, então, a obra. Isso também se aplica na vida profissional. Quando você deseja, seja um concurso, um empreendimento, uma startup, então primeiro você idealiza, você vê uma questão no mercado que é um nicho que está ali, que pode ser preenchido. Você vê uma solução para uma dificuldade que as pessoas em geral não estão vendo, e você entende que aquilo pode lhe ajudar e pode ajudar também as pessoas. Aí você idealiza, você sonha e você começa então depois as etapas para a concretização do sonho. Isso também se aplica na vida sentimental, em especial para o casalzinho de pombinhos, né, os namorados, os noivos, quando eles estão pensando no casamento. Eles sonham com casamento, sonham com a cerimônia de casamento, pensam na relação dos convidados, pensam se vão fazer uma recepção ou não, na música que vai cantar na cerimônia ou não. Então tem toda uma construção mental primeiro. Esta construção mental vamos chamar de sonho. Então, para reconstruir a sua vida, você primeiro precisa resgatar os seus sonhos. Resgatar os seus sonhos. É dentro deste contexto, portanto, que nós vamos começar esta série de reflexões no livro de Neemias. Eu quero assim te estimular a ler o livro de Neemias e que você acompanhe aí com a Bíblia, seja a Bíblia do papel, seja a Bíblia que tem no celular. No aplicativo PIBLins tem uma Bíblia, tá? Para você poder usar. Também no aplicativo PIBLins tem um espaço que você pode fazer anotações sobre algumas questões que você, no seu estudo, na mensagem, você observa que o Espírito Santo fala ao seu coração. Dentro também desta dinâmica de interação, porque é importante que haja um mínimo de interação. Então, durante a mensagem, alguma coisa que eu tenha falado e que tenha suscitado uma questão no seu coração, uma dúvida, ou nem mesmo uma dúvida, mas é uma percepção que vem ao encontro do que você já passou, você compartilha com a gente. Então, depois da mensagem, nós vamos ter este momento de compartilhamento, de interação. Vamos ler agora todo o primeiro capítulo de Neemias. Neemias, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã.
Então, o livro de Neemias, ele foi escrito pelo próprio Neemias. Daí que você vai observar que sempre é uma escrita na primeira pessoa. Ele é que faz uma redação da história e nada melhor do que uma pessoa que vive a história fazer a redação desta história. Você tem feito a redação da sua história? Você tem escrito a sua história? A sua história dá um livro, a sua vida dá um livro. Então, vai ir fazendo anotações sobre a sua história. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, seus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, neste tempo, eu era copeiro do rei. Na tradução que eu tenho, é uma tradução que a que eu tenho no papel em casa eu acho melhor, né? Diz assim aqui, que eu acho mercê. Na tradução, outra fala que o Senhor tenha misericórdia, tá? Então eu acho bem, assim, uma tradução melhor esta questão quando fala da misericórdia. Vamos aqui a alguns comentários do livro de Neemias. Em geral, quando nós lemos o livro de Neemias, ou quando nós ouvimos falar sobre o livro de Neemias, logo vem à nossa mente o quê? Planejamento, estratégias, metas, administração de conflitos e outros assuntos ligados à área da administração. Vem à nossa mente a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, este livro ele é muito usado quando, por exemplo, uma igreja está em obras e quer construir lá um prédio, quer fazer uma reforma, tá? Então, fala sobre a metodologia que Neemias expõe aqui em seu livro. Com certeza que Neemias foi um excelente administrador. Com certeza que ele é um líder que nos ensina muito sobre aspectos importantes da liderança, como poder iniciar, como poder motivar, como poder lidar com os conflitos, como poder lidar com aqueles que vêm para impedir que o projeto seja realizado. Sem dúvida alguma, aprendemos muito sobre liderança no livro de Neemias. Mas, para mim, este livro, ele não está na Bíblia para poder nos ensinar conceitos de liderança.
Ele não está na Bíblia para poder nos passar conceitos que são teorias da administração, por mais que esses conceitos estejam aqui, sejam importantes. A Bíblia, ela tem conceitos psicológicos, mas a Bíblia não é um livro de psicologia. A Bíblia, ela tem conceitos filosóficos, mas a Bíblia não é um livro de filosofia. Na Bíblia tem conceitos administrativos, mas a Bíblia não é um livro de administração. Portanto, a ênfase principal, o foco principal do livro de Neemias não diz respeito a uma questão de liderança e nem mesmo a questão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Isso é um aspecto secundário, é um objetivo secundário. O foco do livro de Neemias tem a ver com a reconstrução da história, ou melhor, com a reconstrução da vida das pessoas, das famílias que moravam em Jerusalém. Você pode observar isso logo no início, quando nós lemos aqui, quando Neemias ele pergunta para o seu amigo o seguinte: como que está, né? Como que estão aqueles que ainda vivem lá em Jerusalém? Então ele quer saber sobre as pessoas. Contexto é o seguinte: Jerusalém, Israel, enquanto unificado por Davi, depois, quando Salomão morre, é dividido em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Norte cai primeiro e se dissipa, se mistura. Daí a questão que temos no Novo Testamento em relação aos samaritanos. O Reino do Sul ele vai cair por volta lá do ano de 570, 80 para a Babilônia. Está relatado em 2 Reis, capítulo 25. E as pessoas que moravam em Jerusalém, como Daniel, seus amigos e muitos outros, que eram pessoas que entendiam perante o governo babilônico, que poderiam contribuir com conhecimento, ou que poderiam contribuir lá na Babilônia, foram levados para a Babilônia. Então, os demais ficaram em Jerusalém, mas numa condição totalmente adversa. Imagina, uma cidade destruída, tacaram fogo na cidade, destruíram as muralhas da cidade, derrubaram tudo, mataram pessoas, levaram ali aqueles que eram como que os mais importantes para a Babilônia, o Império Babilônico, e deixaram em Jerusalém aqueles que não tinham alguma condição de poder contribuir. Então era uma situação deplorável. Como deplorável é a situação de muitas pessoas no mundo hoje. Deplorável é a situação de muitas pessoas na cidade do Rio de Janeiro hoje, pertinho da gente aqui. Na periferia da cidade, no interior do estado, em cidades e estados outros do nosso país. Em outros países, em especial nos ditos subdesenvolvidos, muitos países da África, em países que são países do regime comunista. Então, é uma situação deplorável para a vida de muitas e muitas pessoas. É dentro deste contexto, então, que Neemias recebe a resposta de que os que escaparam do cativeiro, os que não foram mortos, aqueles que conseguiram se esconder, sobreviver, viviam numa situação deplorável. Então é isto que move o coração de Neemias. O que move o coração de Neemias é a história de um povo, é a história de gente. No dia em que nós perdermos a nossa sensibilidade em relação ao próximo, em relação a uma outra pessoa, nós estamos perdendo muito do sentido da vida. Se o que passa com o outro não te incomoda em hipótese alguma, se o sofrimento do outro não toca em hipótese alguma no seu coração, há alguma coisa de estranha com você.
há uma coisa de estranho e de frieza, não compatível com o ser humano, porque todo ser humano, a princípio, tem aquela vontade de poder ajudar, e muito menos compatível com um cristão, que é movido pelo amor, que é movido por este desejo de poder ajudar. Aí nós temos, por exemplo, a campanha Repartir. Quantos têm contribuído? E a irmã Madalena falou na reunião que tivemos na terça-feira passada: pastor, nós temos recebido muito, mas temos doado tudo. Então, não deixe de doar. Eu ouvi uma reportagem falando que o Brasil tem uma questão assim, uma peculiaridade no que diz respeito a poder ajudar as pessoas. É porque o brasileiro ele se sente muito mobilizado em poder ajudar frente a uma catástrofe, frente a uma situação assim inesperada. Então há uma disposição inicial de ajudar, mas depois para. Os americanos já são diferentes. Eles já têm uma postura de poder ajudar com mais frequência. Vamos criar esta cultura de podermos ajudar e continuar ajudando. A campanha Repartir tem sido bênção na vida de muitas pessoas. É dentro deste contexto que Neemias agora, ele ora ao Senhor. Você observa ali no versículo 4, em que ele vai orar clamando a Deus pelo povo de Israel. Ele não ora ao Senhor pedindo a Deus pela muralha, pelos muros que foram derrubados. Ele ora ao Senhor clamando pelas pessoas. Primeiro vem a pessoa, depois vem as coisas. Vivemos, infelizmente, uma época de coisificação das pessoas. As pessoas, para algumas outras pessoas, têm se tornado coisas, ou seja, objetos utilitários. Então, usa-se e descarta-se uma pessoa. Não é assim que deve ser dentro do contexto bíblico. Então, Neemias, ele ora, pede a Deus que dê graça para poder resgatar e restaurar a vida de pessoas. Logicamente, a vida de famílias. Quantas famílias afetadas? Imagina para um pai, para uma mãe, poder estar em casa e não ter comida para dar ao filho. Imagina para um pai, para uma mãe, ter um filho doente, sem ter recurso para poder levá-lo a um atendimento decente. Imagina um filho podendo ver o pai numa condição como esta. Imagina poder ver uma pessoa dentro de casa, padecendo e até mesmo falecendo por conta de uma doença que poderia ser plenamente tratável. Plenamente tratável. É este o contexto, então, que Neemias, ele ora pelas pessoas, pelas famílias e pelo povo. Pessoas, famílias e povo. Não deve ser esta a postura da igreja? Não deve ser esta a minha postura, a sua postura? De podermos clamar ao Senhor por pessoas na cidade do Rio de Janeiro hoje? No local onde nós estamos hoje? Para clamar por pessoas do nosso país, clamarmos por pessoas no mundo? Não é esta a missão da igreja? Ajudar pessoas? Não que a igreja seja uma agência de ação social. A ação social é uma consequência natural da igreja pelo viés do amor que ela tem para com Deus. Mas ela não está em primeiro lugar, mas ela não pode ser deixada de lado. Por outro lado também, observem bem que Neemias ele não começa por fazer uma campanha de arrecadação. Neemias começa com a oração. Começar com a oração significa e implica não colocar o carro na frente dos bois. Significa e implica o quê? O que é prioritário? Primeiro. O que é mais prioritário? O espiritual ou o material? Por mais que o material seja urgente, o prioritário é o espiritual. Comecemos pelo espiritual e avancemos para o material. Neemias, portanto, nos fala da história da reconstrução de pessoas,
da reconstrução de famílias, da reconstrução de um povo. Eu fiquei pensando, neste momento em que nós estamos ainda lidando com os reflexos desta pandemia, que tem assustado tantas pessoas e tirado a vida de tantas pessoas, este não é o momento de reconstrução? Nós não estamos passando por um momento em que precisaremos reconstruir a nossa vida? Este não é o momento em que nós precisamos resgatar os nossos sonhos? Muitas pessoas assustadas, muitas pessoas já estão no limiar da saúde mental, por um pouco já avançando para a depressão, para outros aspectos característicos de uma depressão profunda. No culto, na live do culto Passos de Vitória na quarta-feira passada, nos testemunhos da quarentena, no momento dos pedidos de oração, só naquele culto foram 4 pedidos, falando de pessoas que estavam passando por depressão e uma pessoa que tinha tirado a própria vida. Quando alguém perde o sonho, ela perde a motivação de viver, ela perde o sentido pela vida. Então é importantíssimo que você resgate os seus sonhos. Você não pode deixar que seja uma pandemia, que seja um terremoto, que seja qualquer catástrofe, o que seja, possa vir a sepultar os teus sonhos. É preciso resgatar os sonhos para poder reconstruir a vida, reconstruir a casa, reconstruir a família, reconstruir a vida emocional. O Evangelho faz o efeito na minha e na sua vida de dentro para fora. Ele trabalha de dentro para fora. Quando Jesus esteve ali com a mulher samaritana, ele disse: se você crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. Então é de dentro para fora. E é de dentro para fora que vem atuando para poder cicatrizar as feridas emocionais, as tristezas, as angústias. É de dentro para fora que vem para poder refrigerar a nossa alma, como diz o salmista. E é de dentro para fora que vem então para fazer rejuvenescer em nós, reacender em nós a vontade de viver. E para viver tem que ter vontade, e para viver tem que ter coragem. Não tem como viver sem ter vontade, e não tem como viver sem ter coragem. É preciso entender a vida como ela é, nas suas dificuldades, nas suas intempéries, para poder viver a despeito delas. E isso não é filosofia barata e nem psicologia de botequim. Isso são palavras do Senhor Jesus. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Coloque aí então neste contexto da palavra aflições, tudo aquilo que pode vir e que vem para poder tirar a sua paz. Então coloque a pandemia, coloque lá a dificuldade que teve com um ciclone lá em Santa Catarina, coloque todas as dificuldades. No mundo tereis aflições. Não viva como Alice no País das Maravilhas. Não existe País das Maravilhas aqui. Nós estamos caminhando para um país lá, não aqui. Então a fé, ela não alimenta ilusão. Tem crente que pensa que ter fé, tem crente que faz da fé uma construção de ilusão. Então eu tenho fé, e aí por ter fé tudo vai dar certo. Não é assim, você sabe muito bem. Tire as vendas dos olhos, para poder contemplar a realidade, mas ao mesmo tempo não se curvar perante ela. É dentro deste contexto então que eu entendo, tomando as devidas proporções, que hoje é muito importante estudarmos o livro de Neemias, porque nós precisamos resgatar os nossos sonhos, porque nós precisamos reconstruir a nossa vida, porque tem muitas pessoas destroçadas espiritualmente, emocionalmente, materialmente, financeiramente. Tem muitos empresários que estão aí vivendo uma situação complicada. A cidade, o estado, o país. É o momento então de nós reconstruirmos. É o momento de nós podermos reconstruir. Como? Neemias nos dá o exemplo
da primeira coisa que precisamos fazer no processo de reconstrução, que é orar. E é sobre isso então que eu quero destacar na primeira mensagem: resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Não há como poder resgatar sonhos e reconstruir a vida no plano espiritual, no referencial bíblico, sem a oração. A primeira coisa que Neemias faz é poder então colocar-se perante Deus e ele vai orar ao Senhor. Eu fui aqui pesquisar sobre o mês de Quisleu, e depois no capítulo 2, versículo 1, fala o mês de Nissan. O mês de Quisleu é o mês de Kislev, é o mês da Chanukah, a festa das luzes no calendário religioso judaico. Mas naquele momento histórico, o povo de Jerusalém estava vivendo em trevas. Isso também me remete ao texto do profeta Isaías, que fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, para poder falar então sobre a vinda de Jesus. Então, trevas no sentido de que não encontra saída, não tem solução, tudo escuro, é na expressão que não tem luz no final do túnel. Mas Jesus é a luz do mundo que dissipa toda a treva. Jesus é a luz do mundo que dissipa trevas da nossa mente, que clareia a nossa mente. Porque uma mente tomada por trevas não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue encontrar saída. Então Jesus é aquele que vem como luz do mundo para trazer essa luminosidade espiritual para dentro de nós, para que possamos, a partir desta luminosidade espiritual, vermos melhor aquilo que está à nossa volta. O mês de Nissan é o mês que remete, é o primeiro mês do calendário religioso judaico, e é o mês que marca a saída do povo de Israel do Egito. É o mês da celebração da Páscoa. É o mês que significa o início de uma nova história. Portanto, se no ano de Quisleu as trevas estão como que abafando a luz, ou melhor, se no mês de Quisleu as trevas estão como que abafando a luz, vem o mês de Nissan, em que ele vai dissipar as trevas. É a Páscoa, é a libertação, é a saída, é a vitória que nós temos no nome de Jesus. Vamos aguardar o mês de Nissan. Vamos aguardar este mês da grande virada, este mês da grande saída. Nós que pela fé no Senhor Jesus já alcançamos isso. Nós que pela fé no Senhor Jesus já vencemos as trevas, porque Jesus ele veio ao mundo, ele trouxe luz para cada um de nós. Vamos esperançar, vamos esperançar. Se a sua mente está tomada pelas dificuldades, se a sua mente está tomada de problemas, se densas trevas estão sobre você, se a luz não está conseguindo vencer essas trevas, saiba o seguinte, que tem um mês de Nissan, em que vai fazer essa virada, e que as trevas não vão conseguir deter a luz. Muito embora as trevas tentem ofuscar a luz de Deus, não consegue, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, ele veio ao mundo, e ele trouxe luz ao mundo. Ele dissipou a mais densa treva, inaugurando um novo mês, inaugurando um novo tempo, inaugurando o tempo de Nissan, do recomeço, da caminhada. É nessa perspectiva que nós temos que estar. É nessa perspectiva que nós temos que caminhar. Neemias, ele ora ao Senhor. É a oração que faz sentido. E a oração que faz sentido é aquela que surge do nada. Que não surge do nada, mas sim de um coração que está contrito. Observem bem que quando Neemias recebeu a notícia, ele ficou abatido. O que eu estou dizendo é que a oração que faz sentido não é aquela oração que surge do nada, conversa fiada. Oração não é conversa fiada. Lá no Novo Testamento, nós temos o exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu, com todo o seu corolário de palavras, querendo então pelo argumento, convencer a Deus, mostrar para Deus quem Ele é. Quem é que pode fazer isso, gente?
Deus vê a alma, Deus vê o coração, não tem esse negócio de palavras floridas. Deus ouve a oração mesmo quando não há palavras, mas existe coração. Então, é daí que quando, por exemplo, nós vamos orar, não é conversa fiada, não é você falar, mas que legal o dia de hoje, que bacana. Não, oração é intimidade com Deus. Daí que a oração pública também não deve ser uma oração longa. Porque não é para poder ficar ali naquele discurso, né? Tem gente que faz uma oração que cita o texto bíblico como se Deus não soubesse. Como se fosse recordá-lo. Porque isso, porque aquilo. Não, a oração é um falar do coração. O publicano, ele diz, Senhor, tem compaixão de mim. Neemias, ele está com o coração contrito. É dentro deste contexto de contrição que ele ora ao Senhor. Seu coração está contrito? O salmista diz que é um coração contrito, o Senhor jamais rejeitará. Há um coração contrito, o Senhor jamais rejeitará. Então é a oração que vem lá da alma, que vem lá do íntimo, a oração que vem da sinceridade do que nós estamos sentindo. Se não é para poder ter então toda uma fraseologia, para poder impressionar a Deus com aquilo que estamos falando, também não é para esconder a emoção. Abra teu coração e fala tudo o que você está sentindo. Faça como Ana. Ela orou de uma maneira em que nem mesmo ela estava entendendo as palavras, mas ela tinha um sentimento. E no Novo Testamento, no capítulo 8 de Romanos, Paulo fala que Deus interpreta, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, se não é uma oração de conversa fiada, não é uma oração onde você vai esconder o que você está sentindo. Fala o que você está sentindo para Jesus. Como a música dos cantores Edson e Thelma, que estiveram aqui por ocasião do lançamento do CD da irmã Joseli, uma música bem antiga, tá? Conta para Jesus onde está a tua dor, que Ele te ajuda a carregar a cruz. Consistência a hora que tu vais vencer. O que tu precisas, conta para Jesus. Então abre o coração e fala, porque Deus recebe a oração do contrito. Em outro aspecto, esta oração que nós devemos fazer, ela é uma oração que deve começar, em geral, por uma confissão de quem nós somos perante Deus. Hoje nós temos muito da oração de reivindicação. Senhor, eu reivindico isso, é meu direito. É como se a relação para com Deus estivesse pautada no código de direito do consumidor, porque o crente, em muitos aspectos, está se tornando consumidor. É incrível isso. Como que alguns crentes estão se tornando consumidores de conteúdo da internet, consumidores de conteúdo do YouTube, consumidores de conteúdo, e o que mais tem é conteúdo. Se de um lado, né, nós temos muito conteúdo, e aqui na própria igreja passamos a produzir muito conteúdo de internet. Então tem live na terça-feira, tem live na quarta-feira, tem live na quinta-feira, tem live na sexta-feira. Mas o pastor Zeca teve uma ideia legal. Criou um programa do Detox. É isso, Detox? Que é justamente para poder passar um dia sem estar consumindo, é isso mesmo? Com os jovens? É isso, Detox. Então, nada contra você poder buscar bons conteúdos. Mas busque direto na palavra. Busque direto em Deus. Busque direto na oração. Não seja um crente que seja da ordem do consumista, de consumir o que é de Deus. Seja um crente que é daquele que se prostra perante Deus, se curva perante Ele e usufrui de um momento gostoso na presença dEle. A expressão no Novo Testamento é Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Então essa oração, esse relacionamento é essa intimidade. Crente consumidor, né, que vem para poder consumir conteúdo teológico, isso não está certo, gente. Isso não está certo. Se isso vem em detrimento da palavra, se isso vem em detrimento da minha vida devocional, se o que eu aprendo tão somente a partir do outro que fala, não está certo. Não é coerente.
está mais para farisaísmo do que para uma vida que seja de contrição perante o Senhor. A oração deve começar, em geral, por uma confissão. Neemias, ele começa a oração, você observa aí a partir do versículo 4, chegando no versículo 5, versículo 6, ele fala: nós pecamos, meus pais pecaram, eu pequei. Podemos então nos desnudar perante Deus, tirar a vaidade, a presunção daquilo que nós pensamos que somos, que nós achamos que somos, deixarmos os títulos que não valem de nada, para nos colocarmos com o coração quebrantado perante o Senhor. E aí, esse coração quebrantado tem a ver com confissão. Observemos na história do salmista. No capítulo 32, ele fala: enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos. Ali, Davi, sem saber, estava falando de uma síndrome que acomete muitas pessoas hoje, que é a tal da síndrome de Burnout, que é a síndrome da consumação, da queimação. Pessoas que vivem sob tensão. Por exemplo, neste momento, equipe médica, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, pessoal da área da saúde, muitos vivendo numa intensidade de serviço, alguns até nem vindo para casa, dada a demanda de trabalho, muitos podem ser acometidos pela síndrome de Burnout, porque vão ali, e o organismo não aguenta. Mas a síndrome de Burnout em Davi era por conta dele fazer força e não admitir o pecado dele. Quando, no entanto, nós vamos para o Salmo 51, ele fala: contra ti somente pequei e fiz ao que teus olhos parece ser mal. Volta a dar-me a alegria da salvação. Então a oração, ela tem que ter esse componente de confissão. Pedir? Pode pedir. No Novo Testamento, Jesus fala: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não tem problema algum em pedir. O máximo que você pensa em receber, Deus tem um dobro, o triplo, muito mais para poder te dar. Paulo, falando para os irmãos de Éfeso, ele diz: porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Não pode pedir à vontade. Abra teu coração e peça ao Senhor, mas não esqueça de poder quebrantar-se perante Ele, confessando os seus pecados. Em que eu e você precisamos confessar os nossos pecados? Ou melhor, que pecados precisamos confessar perante Deus? Confessar pecado perante Deus não é revelar pecado a Deus, porque Deus já sabe antes de pecarmos que nós iríamos pecar e que nós pecamos na hora do pecado. Seja ele qual for, Deus está vendo. Confessar pecado perante Deus significa admitir o erro. Significa dizer: Senhor, eu transgredi, eu errei. É isso que significa confissão. Desta maneira, então, a oração, ela nos coloca frente a esta realidade, que ela faz sentido quando é de um coração contrito, não é uma conversa fiada. A oração tem esse componente da confissão, ok? De poder se colocar perante Deus confessando os pecados. E observamos também que a nossa oração, ela sempre precisa estar calcada na misericórdia de Deus. Aí foi que eu destaquei o último versículo, o penúltimo versículo aqui de Neemias, na tradução que fala: seja a mercê do Senhor. E na tradução que eu tenho em casa, na João Ferreira de Almeida atualizada, a misericórdia do Senhor. Então nós vamos orar clamando pela misericórdia de Deus. Não é orar clamando por aquilo que o Senhor não está vendo. Eu não sou teu filho? O Senhor não vê que eu preciso? Não, é clamar pela misericórdia. Tudo o que temos, tudo o que somos, temos e somos pela graça de Deus. Graça, maravilhosa graça. É na graça que Deus enviou o Filho dele ao mundo, na graça que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, na graça que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É a graça de Deus com uma mão que se estende para te ajudar, é a graça de Deus com uma ligação que você recebe, é a graça de Deus numa porta de trabalho que se abre, é a graça de Deus na cura de uma enfermidade. É graça, 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 maravilhosa graça. A oração é um clamor pela graça de Deus. É quando eu me coloco e falo: Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ouve a minha oração.
Vamos clamar pela bondade do Senhor. Vamos clamar pela misericórdia do Senhor. No livro de Lamentações, o profeta diz: porque as misericórdias do Senhor se constituem no motivo, na razão de nós não sermos consumidos. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. Comece pela oração. Comece pela oração. Neemias começou orando no mês de Quisleu. No mês de Nissan, o rei percebe o semblante dele. Nas minhas contas, se eu não estou equivocado, entre o mês de Quisleu e o mês de Nissan, passaram-se 4 meses. Então, 4 meses, Neemias ficou perante Deus, em jejum e em oração. Às vezes, a gente não consegue ficar nem um dia, nem alguns minutos. Neemias ficou 4 meses perante Deus, em jejum e em oração. Resgate os seus sonhos e reconstrua a sua vida. E o primeiro passo é a oração. Falando em oração, nós queremos orar por você. E ao final deste culto, nós estaremos orando por todos os pedidos que aqui vão chegar, que vão estar. Vocês podem continuar enviando o pedido de vocês para o WhatsApp da igreja, o número do WhatsApp, pode colocar na página do Facebook também. E daqui a pouco, se desta palavra algo tocou no teu coração, você quer quer falar, fazer uma pergunta, pode mandar sua pergunta agora, para nós podermos ter um momento de interação. Se você está precisando de refrigério, de bálsamo, se você está precisando de renovo, se você está se colocando assim, eu quero ser usado por Deus para abençoar vidas como Neemias foi, mande uma mensagem para a gente. Eu estou precisando ser restaurado, renovado, eu quero ser usado pelo Senhor, quero colocar minha vida perante Deus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, tudo começa pelo espiritual. Tudo começa pelo espiritual. Mande uma mensagem para a gente. Eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu estou colocando a minha confiança no Senhor Jesus. Se você está afastado, então diga: eu quero voltar para a comunhão com Deus. Faça isso neste momento, enquanto nós estaremos cantando, Rubinho, Tiago. Faça isso neste momento. Tome a sua decisão. Tudo na vida diz respeito a uma decisão. Deus te abençoe.